Olá, você que está aí, do outro lado da tela. Que bom ter sua companhia esta noite. Antes de começarmos nossa jornada pelo espaço e tempo, adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo esta noite. Está em algum lugar frio, talvez observando a neve pela janela? Ou em um lugar quente, com o som dos grilos ao fundo? Onde quer que esteja, seja muito bem-vindo. E já que estamos aqui juntos, se você gostar do que vamos explorar hoje, considere deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Cada gesto desses ajuda mais pessoas a descobrirem esses mistérios fascinantes que o universo guarda. E para você que já está inscrito, meu sincero obrigado. Sua presença constante torna tudo isso possível. Agora, vamos falar sobre algo que pode parecer completamente absurdo à primeira vista. Regiões do espaço onde a física simplesmente desaparece. Eu sei, parece roteiro de ficção científica barata, não é? O tipo de coisa que você esperaria ouvir em um filme de terror cósmico. Mas acontece que a realidade é infinitamente mais estranha que qualquer ficção que poderíamos inventar. Pense por um momento no seu dia hoje. Você acordou, talvez tenha tomado café, olhou pela janela. Tudo funcionou exatamente como esperado. A gravidade manteve seus pés no chão. A luz entrou pela janela na velocidade que sempre entra. O tempo passou, segundo após segundo, com sua regularidade implacável. Há algo profundamente reconfortante nisso, não há? Essa previsibilidade do mundo. Você solta uma caneca, ela cai. Você acende uma luz, ela ilumina o ambiente. Causa e efeito. Ação e reação. As regras do jogo. Crescemos acreditando, mesmo que inconscientemente, que essas regras funcionam em todos os lugares. Que o universo é, no fundo, um lugar ordenado e compreensível. Que as mesmas leis que governam a queda de uma maçã aqui na Terra também governam o movimento das galáxias a bilhões de anos-luz de distância. E por muito tempo, essa crença pareceu justificada. Os cientistas descobriram equações elegantes que descreviam tudo, desde o movimento dos planetas até o comportamento da luz. Era como se o universo fosse escrito em uma linguagem matemática universal, e nós estávamos lentamente aprendendo a lê-la. Mas então descobrimos algo perturbador. Existem lugares no universo onde essa linguagem universal simplesmente para de fazer sentido. Lugares onde você pode pegar todas as equações que tão perfeitamente descrevem a realidade, aplicá-las e obter como resposta nada. Ou pior, infinito. Absurdo matemático. Lugares onde o próprio conceito de física se desfaz como açúcar em água quente. Esses lugares existem, são reais, e há provavelmente milhões deles espalhados pelo cosmos. Estou falando, é claro, dos buracos negros, e mais especificamente, do que se esconde em seus centros, as singularidades. Neste vídeo, vamos flutuar suavemente pelas regiões mais extremas do universo conhecido. Vamos entender não apenas o que são os buracos negros, mas o que eles representam. Para nossa compreensão da realidade, vamos explorar como objetos tão extremos podem existir, o que acontece com o espaço e o tempo ao redor deles, e por que sua mera existência revela algo profundamente inquietante sobre os limites do conhecimento humano. Vamos descobrir que no coração de cada buraco negro há um lugar onde todas as nossas teorias mais fundamentais simplesmente entram em colapso, onde o universo guarda segredos que talvez nunca possamos desvendar. Aconchegue-se, feche os olhos. Se quiser, deixe que sua mente vagueie por esses mistérios cósmicos e não se preocupe se às vezes as coisas parecerem impossíveis ou contraditórias. É exatamente assim que devem parecer, porque estamos prestes a explorar os limites do possível. Vamos começar com uma história que soa quase como ironia cósmica. Em 1915, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, uma das conquistas intelectuais mais impressionantes da história humana. Era uma nova maneira de entender a gravidade, não como uma força misteriosa que puxa objetos uns em direção aos outros, mas como uma curvatura no próprio tecido do espaço e tempo. Imagine o universo como uma folha de borracha esticada. Coloque uma bola de boliche no centro e a folha se curva ao redor dela.
Outras bolas menores rolarão naturalmente em direção à depressão criada, não porque há uma força puxando, mas porque o próprio espaço está curvado. Era uma ideia revolucionária, elegante, quase poética, e as equações que Einstein desenvolveu para descrever essa curvatura eram incrivelmente precisas. Elas explicavam coisas que a física newtoniana não conseguia, como por que a órbita de Mercúrio se comportava de maneira estranha, ou como a luz das estrelas se curvava ao passar perto do Sol. Mas aqui está a reviravolta que deve ter tirado o sono de Einstein. Pouco depois de publicar sua teoria, outros cientistas começaram a explorar as consequências matemáticas de suas equações e descobriram algo que o próprio Einstein considerava absurdo demais para ser real. Um físico alemão chamado Karl Schwarzschild, servindo na frente de batalha durante a Primeira Guerra Mundial, encontrou uma solução exata para as equações de Einstein. Uma solução que descrevia o que aconteceria se você comprimisse massa suficiente em um espaço pequeno o suficiente. E o que as equações diziam era perturbador. Em determinado ponto, a curvatura do espaço-tempo se tornaria tão extrema que nem mesmo a luz conseguiria escapar. Você criaria uma região do espaço completamente isolada do resto do universo, um buraco na própria estrutura da realidade. Einstein odiou essa ideia. Ele chegou a escrever artigos tentando provar que tais objetos não poderiam existir na natureza, não porque as equações estivessem erradas, mas porque certamente o universo não permitiria algo tão extremo. Havia, segundo ele, algum mecanismo natural que impediria a formação desses monstros gravitacionais. Ele estava errado, é claro. O universo não se importa com o que consideramos possível ou impossível. E décadas depois, descobriríamos que buracos negros não são apenas possíveis, mas abundantes. Há provavelmente centenas de milhões deles só na nossa galáxia. Alguns com massas apenas algumas vezes maiores que o Sol. Outros, no centro das galáxias, com massas de bilhões de sóis. Mas antes de chegarmos ao que realmente acontece dentro de um buraco negro, precisamos entender sua estrutura. E aqui começamos a encontrar as primeiras estranhezas que desafiam nossa intuição. Um buraco negro não é, apesar do nome, exatamente um buraco. É mais preciso pensá-lo como uma região do espaço com uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Essa fronteira marca o ponto sem retorno. Do lado de fora, embora a gravidade seja intensa, ainda é possível escapar se você tiver velocidade suficiente. Do lado de dentro, nem mesmo viajando à velocidade da luz, você conseguiria voltar. O próprio espaço está caindo em direção ao centro mais rápido que há. Luz pode viajar. Pense nisso por um momento. Mais rápido que a luz pode viajar. Não é que a gravidade está puxando com muita força. É que o próprio espaço está fluindo como uma cachoeira. E você caiu além do ponto onde seria possível nadar de volta. Não importa quão rápido você nade. O horizonte de eventos não é feito de nada. Não há uma placa, uma parede, uma mudança na textura do espaço que você pudesse tocar ou ver. Se você estivesse caindo em direção a um buraco negro, passaria pelo horizonte de eventos sem sequer perceber no momento exato em que aconteceu. Não haveria uma sensação de agora cruzei. Localmente, naquele ponto específico do espaço, tudo pareceria normal. Seria apenas depois, ao olhar para trás e perceber que não consegue mais ver o universo exterior da mesma forma, que você entenderia o que aconteceu. E aqui está algo que vai parecer ainda mais estranho. Do ponto de vista de alguém que está caindo, o tempo continua passando normalmente. Você olha para seu relógio e os segundos avançam com regularidade. Você respira normalmente. Seus pensamentos fluem na velocidade habitual. Nada parece diferente. Mas para alguém observando você de uma distância segura, algo muito diferente acontece. À medida que você se aproxima do horizonte de eventos, você parece desacelerar. Seus movimentos ficam cada vez mais lentos. A luz refletida do seu corpo fica cada vez mais avermelhada, esticada pela gravidade extrema. E quando você finalmente cruza o horizonte, do ponto de vista do observador externo, você simplesmente congela. Fica preso lá.
eternamente no momento de cruzar, sua imagem desvanecendo lentamente conforme a luz restante se dissipa no espaço. Você nunca será visto cruzando o horizonte. Do ponto de vista do universo exterior, você ficará para sempre pendurado na beira do abismo, como uma fotografia desvanecendo lentamente na parede do tempo. Como isso pode ser? Como é possível que duas perspectivas tão radicalmente diferentes sejam ambas verdadeiras? Você continua caindo do seu próprio ponto de vista, mas fica congelado do ponto de vista de outro observador? A resposta está em algo que Einstein também descobriu, mas que ainda assim soa como ficção científica. O tempo não é absoluto. Ele passa em ritmos diferentes, dependendo de onde você está e quão forte é a gravidade ao seu redor. Perto de um buraco negro, onde a gravidade é extrema, o tempo desacelera drasticamente em relação ao tempo longe da gravidade. É como se o próprio fluxo do tempo fosse uma substância maleável, que pode ser esticada e comprimida. Se isso parece impossível de visualizar, você está em boa companhia. Mesmo físicos que trabalham com essas ideias há décadas admitem que nunca conseguem realmente sentir essa estranheza de forma intuitiva. Nossas mentes evoluíram em um mundo onde o tempo passa na mesma taxa para todos, onde a gravidade é fraca e constante. Não temos os instintos corretos para lidar com extremos relativísticos, mas as equações não mentem, e as evidências experimentais confirmam isso repetidamente. Relógios atômicos em aviões voando ao redor do mundo realmente registram tempos ligeiramente diferentes de relógios idênticos no solo. Satélites GPS precisam corrigir para a dilatação do tempo ou seus cálculos de posição estariam errados por quilômetros. O efeito é pequeno em nossas experiências cotidianas, mas é real e mensurável. Perto de um buraco negro, esse efeito é levado ao extremo absoluto. O tempo desacelera tanto que, na perspectiva de alguém longe, ele praticamente para no horizonte de eventos. Daí o congelamento aparente de qualquer coisa que cai. Mas lembre-se, você, caindo, não sente isso. Para você, o tempo continua normalmente. É o resto do universo que parece acelerar loucamente. Se você pudesse de alguma forma olhar para fora enquanto cai, veria as estrelas orbitando mais rápido, veria o universo envelhecer a uma velocidade vertiginosa. Em teoria, se você pudesse sobreviver tempo suficiente, próximo ao horizonte de eventos, e depois escapar de alguma forma, poderia retornar para descobrir que bilhões de anos se passaram no universo exterior, enquanto apenas horas passaram para você. É a máquina do tempo definitiva, mas apenas em uma direção, e com um preço impossível de pagar. Porque aqui está o problema. Uma vez dentro do horizonte de eventos, não há escapatória. E não é apenas uma questão de não ter tecnologia avançada o suficiente. É fundamentalmente impossível. É tão impossível quanto viajar para o norte a partir do Polo Norte. A própria estrutura do espaço-tempo impede isso. E conforme você continua caindo além do horizonte, as coisas ficam cada vez mais estranhas. A gravidade começa a puxar diferentes partes do seu corpo com forças diferentes. Seus pés, estando mais perto do centro, são puxados com força muito maior que sua cabeça. Esse efeito tem até um nome que beira o humor mórbido: espaguetificação. Você seria literalmente esticado como um espaguete, alongando-se cada vez mais até que as forças de maré rasgassem as próprias moléculas do seu corpo. Para um buraco negro pequeno, esse processo começaria muito antes de você cruzar o horizonte de eventos. Você seria destruído antes mesmo de entrar. Mas para um buraco negro supermassivo, do tipo que habita o centro das galáxias, você poderia cruzar o horizonte completamente intacto e continuar caindo por algum tempo antes que a espaguetificação começasse. O horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo pode ter milhões de quilômetros de raio. Há espaço lá dentro, e é nesse interior, nesse espaço além do ponto sem retorno, que encontramos o verdadeiro mistério. Porque no centro do buraco negro, as equações prevêem algo que simplesmente não faz sentido, algo chamado singularidade. Uma singularidade, na linguagem da física, é um ponto onde as equações explodem.
onde os valores se tornam infinitos, onde a matemática simplesmente desiste e diz: não posso lidar com isso. No caso de um buraco negro, a singularidade é prevista ser um ponto de densidade infinita, onde toda a massa do buraco negro está comprimida, não em algo muito pequeno, em algo sem tamanho. Um ponto matemático, densidade infinita, curvatura infinita do espaço-tempo, temperatura infinita, talvez, infinitos por toda parte. E quando físicos encontram infinitos em suas equações, eles sabem que algo está errado. Não com o universo necessariamente, mas com as equações. Um infinito físico real é quase certamente um sinal de que suas teorias atingiram seus limites. É aqui que a física realmente desaparece. Não conseguimos descrever o que acontece em uma singularidade, porque nossas melhores teorias simplesmente param de funcionar. A relatividade geral, que descreve perfeitamente o comportamento do espaço-tempo em escalas grandes, prevê que a singularidade deve existir, mas ao mesmo tempo não consegue descrever o que acontece lá. É como se a teoria estivesse apontando para algo e dizendo: há algo aqui, mas não consigo te dizer o que é. E não é apenas a relatividade geral que falha. A outra grande teoria da física moderna, a mecânica quântica, que descreve perfeitamente o comportamento de partículas em escalas muito pequenas, também não sabe o que fazer com singularidades. Ela também encontra infinitos e contradições quando tenta descrever o que acontece em condições tão extremas. Então temos duas teorias incrivelmente bem-sucedidas, cada uma validada por milhares de experimentos, cada uma descrevendo aspectos fundamentais da realidade com precisão assombrosa. E ambas concordam que singularidades devem existir, mas ambas também admitem que não podem descrever o que acontece lá. É como se houvesse um buraco no próprio tecido de nosso entendimento do universo. Agora você pode estar pensando: tudo bem, mas isso é apenas um problema teórico, certo? Ninguém vai realmente cair em um buraco negro. Não precisamos nos preocupar com o que acontece em uma singularidade porque nunca vamos experimentar uma. E sim, para fins práticos, você está absolutamente certo. Mas aqui está por que isso importa. Singularidades não são apenas exotismos teóricos escondidos no coração de buracos negros distantes. Se a teoria do Big Bang está correta, e todas as evidências sugerem que está, então todo o universo observável veio de uma singularidade. Tudo que existe, incluindo você, incluindo a luz das estrelas, incluindo o próprio espaço e tempo, emergiu de um ponto de densidade infinita há cerca de 13,8 bilhões de anos. Então, quando tentamos entender o que acontece em uma singularidade, não estamos apenas estudando os destinos de objetos infelizes que caem em buracos negros. Estamos tentando entender as próprias origens do universo. Estamos sondando a questão mais fundamental de todas: de onde tudo veio. E aqui, novamente, nossas teorias falham. Conseguimos rastrear a história do universo até frações infinitesimais de segundo, após o Big Bang. Mas antes disso, a própria singularidade inicial, as equações desistem. A física desaparece. É profundamente humilhante, de uma forma estranhamente bela. Aqui estamos, uma espécie que conseguiu desvendar os segredos do átomo, que mapeou o genoma humano, que colocou máquinas em outros planetas, que detectou ondas gravitacionais viajando através do espaço-tempo. E ainda assim, há aspectos fundamentais da realidade que simplesmente não conseguimos entender. Nem porque nossas tecnologias são limitadas, mas porque nossas próprias teorias atingem um limite e param. Mas os físicos não são pessoas que desistem facilmente. Se há um mistério, eles vão atacá-lo de todos os ângulos possíveis. E nas últimas décadas, surgiu um conjunto fascinante de ideias sobre o que realmente pode estar acontecendo nos centros dos buracos negros e no que chamamos de singularidades. Uma das descobertas mais surpreendentes veio de um jovem físico chamado Stephen Hawking, nos anos 1970. Ele estava pensando sobre o que aconteceria se você tentasse aplicar
as leis da mecânica quântica perto do horizonte de eventos de um buraco negro e descobriu algo que chocou a comunidade científica. Buracos negros não são completamente negros. Deixe isso assentar por um momento. A própria definição de buraco negro é que nada pode escapar dele, nem mesmo luz. E então, Hawking vem e diz que, na verdade, buracos negros emitem radiação. Eles brilham, muito fracamente, com um tipo de radiação térmica que agora leva seu nome, radiação Hawking. Como isso é possível? A explicação tem a ver com uma das características mais estranhas da mecânica quântica. O vácuo não é realmente vazio. Mesmo no espaço completamente vazio, pares de partículas e antipartículas estão constantemente surgindo do nada, existindo por frações minúsculas de segundo antes de se aniquilarem mutuamente. Normalmente, esse processo não tem efeitos observáveis porque as partículas aparecem e desaparecem tão rapidamente. Mas próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro, algo especial pode acontecer. Um par de partículas pode surgir bem na borda do horizonte. Uma cai para dentro, a outra escapa para fora. Do ponto de vista de um observador distante, parece que o buraco negro emitiu uma partícula. Energia deixou o buraco negro. E como energia e massa são equivalentes, isso significa que o buraco negro perdeu um pouquinho de massa. Ao longo de períodos de tempo inimaginavelmente longos, muito mais longos que a idade atual do universo, um buraco negro poderia, em teoria, evaporar completamente através desse processo. Desapareceria em um último lampejo de radiação. Isso criou um dos problemas mais profundos da física teórica moderna: o paradoxo da informação dos buracos negros. Veja, na mecânica quântica, informação não pode ser destruída. O estado quântico completo de um sistema no presente contém, em princípio, toda a informação sobre seu passado. É como um filme que você poderia teoricamente rebobinar se tivesse todos os dados. Mas se você joga um livro em um buraco negro, e então o buraco negro evapora via radiação Hawking, para onde foi a informação contida naquele livro? A radiação Hawking é térmica, aleatória, sem estrutura. Parece não conter nenhuma informação sobre o que caiu no buraco negro. Então, a informação foi destruída? Isso violaria princípios fundamentais da mecânica quântica e levou a décadas de debate acalorado entre alguns dos físicos mais brilhantes do mundo. Hawking inicialmente argumentava que sim, informação é destruída em buracos negros, e isso significa que a mecânica quântica precisa ser modificada. Outros, incluindo Leonard Susskind, argumentavam que isso era inaceitável e que, de alguma forma, a informação deve estar codificada na radiação Hawking de maneiras sutis que ainda não entendemos. A batalha ficou conhecida como Guerra da Informação dos Buracos Negros e só foi parcialmente resolvida quando Hawking, em 2004, admitiu em uma conferência que estava errado. A informação provavelmente não é destruída. Mas como exatamente ela escapa e onde ela fica armazenada durante o processo, ainda são questões abertas que tocam nos fundamentos mais profundos da realidade. O que tudo isso nos diz é que buracos negros não são apenas objetos astrofísicos interessantes. Eles são laboratórios naturais, onde as duas grandes teorias da física, relatividade geral e mecânica quântica, entram em conflito direto. E esse conflito nos diz algo profundo. Nenhuma dessas teorias pode ser a história completa. Precisamos de uma teoria da gravidade quântica, uma teoria que unifique a relatividade e a mecânica quântica, que possa descrever o que acontece quando você tem gravidade extrema em escalas quânticas. E isso talvez finalmente nos permita entender o que realmente acontece em uma singularidade. Existem candidatos. A teoria das cordas propõe que as partículas fundamentais não são pontos, mas minúsculas cordas vibrantes, e que o universo tem dimensões extras enroladas em escalas minúsculas. A gravidade, quântica em loop, propõe que o próprio espaço-tempo é quantizado, feito de minúsculos átomos de espaço. Ambas sugerem que singularidades podem não ser realmente pontos de densidade infinita,
mas estruturas muito pequenas, porém finitas, governadas por leis quânticas. Mas aqui está a coisa frustrante. Não temos maneira de testar essas ideias experimentalmente. Os efeitos quânticos da gravidade só se tornam importantes em escalas de energia ou densidade tão extremas que estão completamente além do alcance de qualquer experimento que possamos fazer na Terra. Talvez nunca sejamos capazes de construir uma máquina que possa sondar essas escalas. Então, estamos em uma posição curiosa. Sabemos que nossa compreensão da física é incompleta. Sabemos onde as lacunas estão, mas talvez não possamos preenchê-las através de experimentos diretos. Em vez disso, temos que usar argúcia teórica, consistência matemática e observações astrofísicas indiretas para tentar discernir a verdade. É um tipo diferente de ciência do que estamos acostumados e levanta questões filosóficas interessantes sobre o que significa saber algo, sobre os limites do conhecimento empírico, sobre se há perguntas que são fundamentalmente respondíveis, mas praticamente fora de alcance. E talvez seja exatamente aí que está a lição mais profunda dos buracos negros. Eles nos mostram de forma inequívoca que há limites para o que podemos saber. Não limites temporários que superaremos com tecnologia melhor, mas talvez limites fundamentais codificados na própria estrutura da realidade. O horizonte de eventos é literalmente um horizonte de conhecimento. Informação do outro lado não pode nos alcançar. E a singularidade é um ponto onde nossas teorias admitem sua própria inadequação. Essas regiões onde a física desaparece não são bugs no universo. Elas podem ser características fundamentais de como a realidade é estruturada. E talvez isso seja desconfortável para nós, seres humanos que construímos civilizações inteiras sobre a ideia de que tudo pode ser conhecido, que todo mistério pode ser resolvido com esforço e inteligência suficientes. Mas os buracos negros nos dizem que o universo não nos deve uma explicação completa, que há segredos guardados além de horizontes que nunca poderemos cruzar, em singularidades que nossas equações não podem descrever. Mas antes de nos rendermos completamente à ideia de que alguns mistérios são insondáveis, vale a pena explorar exatamente o que aconteceria se você pudesse, de alguma forma, observar o que se passa além do horizonte de eventos. Se você pudesse enviar uma sonda resistente o suficiente, ou se tivesse alguma tecnologia futurista que permitisse observação remota. O que você veria? A resposta depende do tipo de buraco negro. E aqui encontramos outra das grandes surpresas da física de buracos negros. Eles vêm em variedades distintas, cada uma com propriedades curiosamente específicas. O tipo mais simples é chamado buraco negro de Schwarzschild, em homenagem ao físico que primeiro derivou a solução. É um buraco negro que não gira, não tem carga elétrica, é perfeitamente esférico. Na natureza, provavelmente não existem buracos negros exatamente assim, porque tudo no universo gira pelo menos um pouco. Mas é um bom ponto de partida para entender a estrutura básica. Dentro do horizonte de eventos de um buraco negro de Schwarzschild, algo muito estranho acontece com as direções do espaço e do tempo. Lá fora, no universo normal, você pode se mover livremente em qualquer direção espacial que escolher. Você pode ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Mas você não pode escolher não avançar no tempo. O tempo flui em uma direção e você vai junto, quer queira ou não. Dentro do horizonte de eventos, essas características se invertem. A direção radial, a direção que aponta para o centro do buraco negro, se torna temporal. E o tempo se torna, de certa forma, espacial. Isso significa que mover-se em direção a que singularidade no centro não é mais uma escolha que você pode evitar. É tão inevitável quanto envelhecer um segundo no próximo segundo. A singularidade não está em algum lugar no espaço à sua frente. Ela está no seu futuro. E você está caindo em direção ao seu próprio futuro, com a mesma inexorabilidade com que você sempre avançou no tempo. Tente visualizar isso, se conseguir. Não é apenas que a gravidade é forte demais para escapar, é que a própria estrutura do espaço-tempo mudou de tal forma que escapar
deixa de ser um conceito que faz sentido. Seria como tentar voltar para ontem. Não é que você não tem energia suficiente ou tecnologia suficiente. É que a própria geometria da realidade impede isso. E conforme você continua sua queda inevitável, o tempo restante, antes de atingir a singularidade, depende da massa do buraco negro. Para um buraco negro de massa estelar, com algumas vezes a massa do Sol, você teria frações de segundo. Para um buraco negro supermassivo, você poderia ter horas. Mas o destino é o mesmo, o encontro com a singularidade. Agora, a maioria dos buracos negros reais não são tão simples quanto o modelo de Schwarzschild. Eles giram, e quando um buraco negro gira, sua estrutura interna se torna ainda mais bizarra. A solução para um buraco negro girante foi descoberta por Roy Kerr em 1963 e revelou características que ainda hoje parecem saídas de ficção científica. Um buraco negro de Kerr tem não um, mas dois horizontes de eventos. O exterior funciona como o horizonte de eventos normal, o ponto sem retorno, mas há um segundo horizonte interno, e entre os dois existe uma região chamada ergosfera. Nessa região, o próprio espaço está sendo arrastado ao redor do buraco negro pela rotação. É como estar em um rio circular, onde a corrente é tão forte que, mesmo nadando com toda a sua força contra ela, você ainda seria levado ao redor. Na ergosfera, você pode, em teoria, ainda escapar para o exterior, mas você não pode ficar parado. O espaço em si está se movendo e você está grudado nele. É chamado de arrasto de referenciais e é um efeito previsto pela relatividade geral que foi realmente medido, em escala minúscula, ao redor da Terra. Perto de um buraco negro girante, o efeito é levado ao extremo. E aqui está algo que deixou os físicos simultaneamente fascinados e perturbados. As equações de Kerr sugerem que, se você pudesse de alguma forma passar pelo horizonte de eventos interno de um buraco negro girante, poderia não encontrar uma singularidade pontual como em um buraco negro de Schwarzschild. Em vez disso, você encontraria uma singularidade em forma de anel. E no centro desse anel, as equações sugerem a possibilidade de uma passagem, um túnel através do espaço-tempo, um buraco de minhoca, conectando talvez diferentes regiões do espaço, ou até mesmo diferentes tempos. As matemáticas permitem isso. As equações não proíbem, e por décadas isso alimentou especulações sobre se buracos negros giratórios poderiam ser portais para outros lugares ou tempos. Mas antes que você comece a planejar sua viagem interestelar através de um buraco negro, há alguns problemas significativos. Primeiro, ninguém sabe se essas soluções matemáticas realmente descrevem a estrutura interna de buracos negros reais. Elas podem ser apenas artefatos das equações, possibilidades matemáticas que não se manifestam na natureza física. Segundo, mesmo que existam, atravessar seria provavelmente impossível. As forças de maré o destruiriam muito antes de chegar ao horizonte interno. E terceiro, e mais fundamentalmente, essas soluções ignoram os efeitos quânticos, que provavelmente tornam a estrutura interna muito mais complicada do que as equações clássicas sugerem. Mas o fato de que as equações permitem essas possibilidades, mesmo que sejam impraticáveis ou não físicas, nos diz algo interessante. Elas nos dizem que a relatividade geral por si só não proíbe geometrias extremamente exóticas do espaço-tempo, atalhos através do espaço, curvas temporais, fechadas. Todas essas coisas são matematicamente consistentes com a teoria. É apenas quando você adiciona outras considerações, como estabilidade, causalidade e efeitos quânticos, que essas possibilidades provavelmente se fecham. Isso nos leva a um aspecto fascinante e muitas vezes mal compreendido de como a física funciona. As equações não dizem o que é obrigatório, elas dizem o que é permitido. E há muitas coisas que são permitidas matematicamente, mas que a natureza, por algum motivo, escolhe não realizar. Entender por que certas possibilidades matemáticas não se manifestam fisicamente é, em si, uma parte importante da física.
No caso dos buracos negros, uma das questões mais debatidas é se singularidades podem existir nuas, isto é, sem um horizonte de eventos as escondendo. Roger Penrose propôs o que ficou conhecido como conjectura da censura cósmica. A ideia de que a natureza sempre esconde singularidades atrás de horizontes de eventos, que não existem. Singularidades visíveis no universo. Se isso é verdade, é um tipo estranho e quase modesto de lei da natureza. É como se o universo tivesse pudor, como se houvesse algo fundamentalmente obsceno em uma singularidade nua que deve ser ocultada. Mas por quê? Qual seria o problema de termos uma singularidade visível? O problema, pelo menos do ponto de vista matemático, é que singularidades nuas poderiam destruir a previsibilidade. Se você pudesse observar uma singularidade, você poderia, em princípio, ver informação vindo dela sem restrições. E como as leis físicas não se aplicam em uma singularidade, você não poderia prever o que sairia dela. Seria uma fonte de aleatoriedade fundamental, um lugar onde a causalidade se quebra. O universo deixaria de ser determinista, não por causa da mecânica quântica, mas por causa da geometria clássica do espaço-tempo. A conjectura da censura cósmica ainda não foi provada, mas também nunca foi encontrado um contra-exemplo convincente na natureza. Todas as singularidades que conhecemos ou inferimos estão seguramente escondidas atrás de horizontes de eventos. É como se o universo realmente se recusasse a expor seus pontos mais vulneráveis. E talvez haja uma espécie de beleza nisso. Os lugares onde a física desaparece, onde nossas teorias quebram, são precisamente os lugares que a natureza mantém fora de vista. Podemos saber que existem, podemos inferir suas propriedades indiretamente, mas não podemos olhar diretamente para eles. É quase como se o universo estivesse dizendo: sim, há limites para suas teorias, mas eu não vou esfregar isso na sua cara. Mas buracos negros não são os únicos lugares onde a física desaparece. Há outro, muito mais fundamental, muito mais desconcertante: o próprio início do universo. O Big Bang. Quando rebobinamos a história do universo, quando rastreamos a expansão de volta no tempo, chegamos a um ponto cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, onde toda a matéria e energia observáveis estavam comprimidas em um volume extraordinariamente pequeno. As densidades eram inimagináveis, as temperaturas inconcebíveis, e as equações da relatividade geral nos dizem que, se continuarmos rebobinando, chegamos a um ponto de densidade infinita, outra singularidade. A singularidade do Big Bang é, em certo sentido, ainda mais perturbadora que as singularidades dos buracos negros. Porque não há nada antes dela, no sentido comum. O próprio tempo começa na singularidade. Perguntar o que havia antes do Big Bang é como perguntar o que está ao norte do Polo Norte. A pergunta não faz sentido dentro da estrutura da teoria, mas é claro, isso soa como uma evasão, como uma admissão de que simplesmente não sabemos. E de fato, a maioria dos físicos acredita que a singularidade do Big Bang, como as singularidades dos buracos negros, é um sinal de que a relatividade geral atingiu seus limites, que em algum ponto muito próximo ao tempo zero, efeitos quânticos devem se tornar importantes, e precisamos de uma teoria da gravidade quântica para descrever o que realmente aconteceu. Algumas teorias tentam fazer exatamente isso. A cosmologia quântica em loop, por exemplo, sugere que o Big Bang pode não ter sido uma singularidade, mas um Big Bounce, um salto de um universo anterior que estava se contraindo. A densidade seria extremamente alta, mas finita, limitada por efeitos quânticos. O universo teria passado por uma fase de contração, atingido um tamanho mínimo e então começado a se expandir novamente. É uma ideia bonita, quase cíclica em sua elegância, mas novamente não temos como testar diretamente. As evidências do que aconteceu nos primeiros momentos após o Big Bang foram em grande parte apagadas pela expansão subsequente do universo. É como tentar reconstruir os primeiros segundos de uma explosão, examinando os fragmentos espalhados quilômetros de distância.
você pode inferir algumas coisas, mas os detalhes mais finos foram perdidos. E isso nos traz de volta a uma questão fundamental. Existem coisas que podemos conhecer em princípio, mas não na prática? Há verdades sobre o universo que são simplesmente inacessíveis a seres como nós, limitados a um pedacinho do espaço-tempo, com instrumentos que só podem medir certos intervalos de energia e distância? A resposta parece ser sim, e isso é, ao mesmo tempo, frustrante e maravilhoso. Frustrante porque nossa curiosidade natural quer respostas. Queremos saber o que realmente aconteceu no Big Bang, o que realmente existe no centro de um buraco negro. Maravilhoso porque significa que o universo ainda guarda mistérios profundos, que há sempre mais a explorar, mais a imaginar. Há também outras situações, menos conhecidas, mas igualmente fascinantes, onde a física parece desaparecer ou pelo menos entrar em território muito estranho. Uma delas envolve algo chamado cordas cósmicas. Cordas cósmicas são objetos hipotéticos que poderiam ter se formado no universo muito jovem, durante transições de fase, enquanto o cosmos esfriava. Seriam defeitos no tecido do espaço-tempo, como rachaduras congeladas em um bloco de gelo, mas unidimensionais, se estendendo por distâncias astronômicas ou até mesmo através de todo o universo observável. Uma corda cósmica seria mais fina que um átomo, mas teria massa imensa, tanta massa por unidade de comprimento que distorceria drasticamente o espaço ao seu redor. E aqui está a parte realmente estranha. Se você viajasse ao redor de uma corda cósmica, você não faria um círculo completo de 360 graus. Faltariam alguns graus. O próprio espaço teria um pedaço cortado fora dele. É chamado de déficit angular, e significa que a geometria local do espaço não seria euclidiana. Círculos não seriam realmente círculos. Triângulos teriam ângulos internos que não somariam 180 graus. Felizmente, ou talvez infelizmente, para os físicos que adorariam estudá-las, não há evidências convincentes de que cordas cósmicas realmente existam. Mas o fato de que as teorias as permitem, que são soluções válidas das equações, nos mostra novamente o quão estranho o espaço-tempo pode ser quando levado ao extremo. Há também a questão das flutuações quânticas no próprio vácuo do espaço-tempo. Em escalas extremamente pequenas, na chamada escala de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros, o espaço-tempo pode não ser suave e contínuo, mas espumoso e turbulento, partículas virtuais surgindo e desaparecendo, minúsculos buracos negros formando-se e evaporando instantaneamente, a própria geometria do espaço flutuando violentamente. Essa é a escala onde a gravidade quântica se torna importante, onde a distinção entre espaço e tempo pode começar a se desfazer, onde conceitos como antes e depois, aqui e lá, podem perder seus significados habituais. É uma escala tão pequena que está completamente além de nossa capacidade de observar diretamente. É bilhões de vezes menor que um próton, mas é também, em certo sentido, a escala mais fundamental. Se pudéssemos entender a física na escala de Planck, entenderíamos os verdadeiros fundamentos da realidade. E ali, naquela espuma quântica submicroscópica, as noções normais de física realmente desapareceriam, substituídas por algo que ainda não temos linguagem adequada para descrever. Alguns teóricos especulam que no nível de Planck, o espaço e o tempo emergem de algo mais fundamental, que assim como a solidez de uma mesa emerge dos átomos vibrantes que a compõem, assim como a temperatura emerge do movimento molecular, talvez o próprio espaço-tempo seja uma propriedade emergente de algo mais básico. Alguns chamam esse algo de átomos de espaço-tempo. Outros falam de redes de informação quântica. A verdade é que ninguém sabe ao certo. E aqui está uma ironia interessante. As regiões onde a física desaparece, onde nossas teorias admitem suas limitações, são frequentemente as mesmas regiões que nos forçam a pensar mais profundamente, a questionar nossas suposições mais básicas, a imaginar novas possibilidades. Os limites do Beinot. Conhecimento não são paredes sólidas,
São fronteiras nebulosas que convidam à exploração. Quando Einstein descobriu que suas equações permitiam buracos negros, ele os rejeitou como absurdos matemáticos. Quando Hawking descobriu que buracos negros emitem radiação, houve ceticismo inicial. Quando a teoria das cordas propôs dimensões extras, muitos a descartaram como especulação sem base. Mas todas essas ideias, por mais estranhas que parecessem inicialmente, abriram novas avenidas de pensamento, novas maneiras de entender a realidade. Talvez as singularidades, esses lugares onde a física desaparece, não sejam fracassos de nossas teorias, mas sinalizadores, indicadores de que há territórios inexplorados, logo além do horizonte de nosso entendimento atual. Eles nos dizem onde procurar pela próxima grande revolução no pensamento físico. E vale notar que isso aconteceu antes. No final do século XIX, havia pequenas anomalias nas teorias da física. A órbita de Mercúrio não se comportava exatamente como previsto. O espectro de radiação de corpo negro não correspondia às previsões. Pequenos problemas, curiosidades. Mas esses pequenos problemas eventualmente explodiram em duas revoluções completas: a relatividade geral e a mecânica quântica. As singularidades de hoje, os lugares onde nossas teorias quebram, podem ser as anomalias que levam à próxima grande revolução. E essa revolução, quando vier, provavelmente mudará nossa compreensão da realidade de maneiras que ainda não podemos imaginar. Mas mesmo se nunca conseguirmos resolver completamente esses mistérios, mesmo se houver limites fundamentais ao que podemos conhecer, há uma certa paz em aceitar isso. Há dignidade em reconhecer os limites de nosso conhecimento. Humildade em admitir que o universo não nos deve uma explicação completa. E talvez essa humildade seja exatamente o que precisamos. Porque há algo profundamente arrogante na suposição de que tudo pode ser conhecido, que todo mistério pode ser resolvido, que o universo é obrigado a fazer sentido para nós. Somos uma espécie que existe a um piscar de olhos cósmico, em um planeta minúsculo, orbitando uma estrela comum em uma galáxia sem nada de especial. Por que deveríamos esperar ter acesso irrestrito a todos os segredos da existência? E ainda assim, continuamos tentando, porque é isso que fazemos. É parte do que significa ser humano. Olhamos para o céu noturno e nos perguntamos. Encontramos uma equação que quebra e perguntamos por quê. Descobrimos um limite e imediatamente começamos a procurar maneiras de superá-lo, ou pelo menos de espiá-lo de longe. Nos últimos anos, houve desenvolvimentos fascinantes que nos dão novas janelas para observar buracos negros, mesmo que não possamos ver diretamente o que acontece além de seus horizontes de eventos. Em 2015, a colaboração LIGO detectou pela primeira vez ondas gravitacionais de 2 buracos negros colidindo e se fundindo. Foi um momento histórico, a confirmação de uma previsão feita por Einstein um século antes. Ondas gravitacionais são ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, viajando à velocidade da luz. Quando objetos massivos aceleram violentamente, como buracos negros orbitando um ao outro e finalmente se fundindo, eles enviam essas ondulações através do cosmos. E nós, aqui na Terra, com detectores incrivelmente sensíveis, conseguimos medir o esticamento e compressão minúsculos do espaço quando essas ondas passam por nós. O que isso nos dá é uma maneira completamente nova de observar o universo. Luz pode ser bloqueada, absorvida, distorcida, mas ondas gravitacionais passam através de quase tudo sem serem afetadas. Elas carregam informação direta sobre os eventos mais violentos e extremos do cosmos. E nos últimos anos, desde aquela primeira detecção, dezenas de fusões de buracos negros foram observadas através de ondas gravitacionais. Cada detecção nos diz algo sobre as propriedades dos buracos negros envolvidos, suas massas, suas rotações e, crucialmente, se eles se comportam exatamente como a relatividade geral prevê. E até agora, a resposta é sim. Cada fusão observada corresponde perfeitamente às previsões das equações de Einstein. Os buracos negros reais se comportam como a teoria diz que deveriam.
Isso é, ao mesmo tempo, reconfortante e um pouco frustrante. Reconfortante porque confirma que realmente entendemos algo fundamental sobre a natureza. Frustrante porque não revela nenhuma surpresa, nenhuma anomalia que pudesse nos apontar para a física nova além da relatividade geral. Mas talvez as surpresas venham. Quanto mais fusões detectarmos, mais precisas nossas medições se tornarão. E em algum momento, podemos encontrar uma fusão que se comporte de maneira ligeiramente diferente do esperado. Uma pequena discrepância que, como as anomalias do século XIX, poderia ser a primeira pista de uma revolução vindoura. Outra janela surpreendente foi aberta em 2019, quando a colaboração Event Horizon Telescope revelou a primeira imagem real de um buraco negro. Na verdade, não exatamente do buraco negro em si, que é por definição invisível, mas da sombra que ele projeta contra o material brilhante ao seu redor. A imagem mostrava um anel de luz laranja-avermelhada ao redor de uma região central escura. Esse anel é formado por gás superaquecido, orbitando o buraco negro a velocidades próximas à da luz, brilhando intensamente devido à fricção e aquecimento extremos. E a região escura no centro é a sombra do horizonte de eventos, o lugar onde nem mesmo a luz pode escapar. Ver essa imagem pela primeira vez foi emocionante para muitos físicos. Era uma confirmação visual direta de que buracos negros não são apenas construções matemáticas, mas objetos reais que existem no universo. Objetos com horizontes de eventos reais, com as propriedades que a teoria prevê. Mas também havia algo quase comovente na imagem. Aquele círculo escuro no centro representava uma fronteira absoluta do conhecimento. Tudo, além daquele círculo, está para sempre isolado de nós. Podemos observar o anel brilhante ao redor. Podemos medir as propriedades do buraco negro indiretamente, mas não podemos ver o que está dentro. É como olhar para a borda do mundo conhecido. E conforme nossa tecnologia melhora, conforme construímos telescópios mais sensíveis e detectores de ondas gravitacionais mais precisos, conseguiremos observar buracos negros com detalhe cada vez maior. Poderemos ver o material caindo através do horizonte de eventos. Poderemos medir com precisão crescente como o espaço-tempo é distorcido ao redor deles. Mas há um limite fundamental ao que podemos aprender. O interior permanecerá para sempre inacessível, a menos que, é claro, alguém seja louco o suficiente para entrar. E, surpreendentemente, alguns físicos pensaram seriamente sobre essa possibilidade. Não como uma proposta prática, obviamente, mas como um experimento de pensamento. O que você realmente experimentaria se caísse em um buraco negro? Para um buraco negro de massa estelar, a resposta é relativamente simples, embora não muito agradável. As forças de maré o rasgariam muito antes de você cruzar o horizonte de eventos. A diferença de atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés seria tão grande que seu corpo seria literalmente esticado como tafe, depois rasgado em pedaços, depois em moléculas, depois em átomos. Você seria espaguetificado e depois vaporizado. Sua consciência cessaria muito antes de você aprender qualquer coisa interessante sobre o interior. Mas para um buraco negro supermassivo, do tipo que habita o centro das galáxias, a história é diferente. Esses monstros têm massas de milhões ou bilhões de sóis, e seus horizontes de eventos têm raios correspondentemente enormes. E há uma peculiaridade da matemática das forças de maré. Para um dado ponto no espaço, quanto maior o buraco negro, mais fracas são as forças de maré naquele ponto. Isso significa que você poderia, em teoria, cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo completamente intacto. Você não sentiria nada de especial no momento da travessia. O espaço localmente ao seu redor pareceria normal. Você ainda estaria vivo, consciente, capaz de fazer observações. É claro que isso não duraria. Conforme você continuasse caindo em direção à singularidade, eventualmente as forças de maré ficariam fortes o suficiente para começar a destruí-lo. Mas você teria algum tempo, talvez minutos ou até horas, dependendo da massa,
uma específica do buraco negro para observar o interior. E o que você veria? As equações sugerem algumas coisas estranhas. Olhando para trás, em direção ao horizonte de eventos que você acabou de cruzar, você veria o universo exterior. Mas devido aos efeitos extremos da dilatação do tempo, você veria esse universo acelerando loucamente. Estrelas nasceriam e morreriam em instantes. Galáxias evoluiriam diante de seus olhos. Se você sobrevivesse tempo suficiente, veria o futuro distante do cosmos desenrolar-se. É quase poético. No processo de ser isolado do universo, você testemunharia seu futuro completo. Seria como ter acesso a uma janela temporal mostrando o que está por vir, exceto que você não poderia compartilhar essa informação com ninguém. Você estaria testemunhando o fim dos tempos enquanto simultaneamente se aproxima do seu próprio fim. Olhando para a frente, em direção ao centro do buraco negro, a situação seria menos clara. As equações clássicas prevêem que você veria a singularidade se aproximando, mas ninguém sabe realmente o que isso significaria visualmente. Uma singularidade de densidade infinita não é algo que nossos cérebros, evoluídos para lidar com objetos cotidianos, têm qualquer contexto para interpretar. E é provável que efeitos quânticos, que as equações clássicas ignoram, tornem a situação muito mais complicada. Pode haver radiação intensa próxima à singularidade. Pode haver estruturas criadas por flutuações quânticas. Pode haver coisas que, simplesmente, não temos conceitos para descrever. Mas tudo isso é especulação. Ninguém vai realmente fazer esse experimento. E mesmo que alguém fizesse, não haveria maneira de comunicar os resultados de volta para o universo exterior. Qualquer sinal que você tentasse enviar seria puxado de volta pela gravidade, incapaz de cruzar o horizonte de eventos na direção oposta. Então estamos em uma posição curiosa. Podemos teorizar sobre o que aconteceria dentro de um buraco negro. Podemos escrever equações que descrevem a experiência, mas não podemos verificar essas previsões. É um reino da física onde a observação direta é impossível em princípio. Isso levanta questões filosóficas interessantes sobre o status dessas previsões. Se algo é em princípio inobservável, em que sentido ele é real? Se as equações preveem uma singularidade no centro de um buraco negro, mas ninguém pode nunca observar essa singularidade, ela realmente existe? Ou é apenas um artefato matemático útil para nossos cálculos? Essas questões tocam em debates antigos na filosofia da ciência sobre realismo versus instrumentalismo. Os realistas argumentam que nossas teorias descrevem a realidade como ela realmente é, e elétrons e quarks e singularidades são coisas reais que existem independentemente de nossa capacidade de observá-las. Os instrumentalistas argumentam que teorias são apenas ferramentas úteis para fazer previsões e que não deveríamos nos comprometer com afirmações sobre o que realmente existe além do observável. A maioria dos físicos praticantes tende a ser realista em sua vida profissional cotidiana. Eles falam sobre buracos negros e singularidades como se fossem coisas reais, porque é a maneira mais natural de pensar sobre as equações. Mas muitos admitem, se você insistir, que há algo desconfortável em fazer afirmações fortes sobre regiões do espaço-tempo que são fundamentalmente inacessíveis à observação. E talvez devêssemos abraçar esse desconforto. Talvez devêssemos reconhecer que há uma diferença entre verdades matemáticas e verdades físicas. As equações da relatividade geral são matematicamente consistentes e fazem previsões verificáveis sobre regiões do espaço-tempo que podemos observar. Mas quando essas mesmas equações fazem previsões sobre regiões que não podemos nunca observar, devemos ter mais cautela em afirmar que estamos descrevendo a realidade. Isso não significa abandonar a busca por compreensão. Significa ser honesto sobre o que sabemos, o que pensamos que sabemos e o que está fundamentalmente além de nosso alcance. E há uma certa dignidade nisso, uma honestidade intelectual em reconhecer os limites. Mas voltemos aos buracos negros e às tentativas de entender sua física. Uma das abordagens mais promissoras nas últimas décadas veio de uma direção inesperada.
A teoria das cordas. Esta é uma tentativa de construir uma teoria fundamental que unifique a mecânica quântica e a relatividade geral, descrevendo todas as partículas e forças como diferentes modos de vibração de minúsculas cordas unidimensionais. A teoria das cordas é matematicamente sofisticada e prevê coisas estranhas, como a existência de 6 ou 7 dimensões espaciais extras, além das 3 que experimentamos, todas enroladas em escalas submicroscópicas. É também notoriamente difícil de testar experimentalmente, porque os efeitos distintivos da teoria só se manifestam em energias muito além do alcance de qualquer acelerador de partículas que possamos construir. Mas a teoria das cordas teve alguns sucessos surpreendentes em lidar com buracos negros. Em particular, ela forneceu uma derivação microscópica da entropia de buracos negros, um resultado que havia confundido físicos por décadas. Entropia, você deve lembrar de suas aulas de física ou química. É uma medida de desordem, ou mais tecnicamente, do número de microestados correspondentes a um dado macroestado. Para um gás em uma caixa, por exemplo, a entropia conta quantas maneiras diferentes você pode arranjar as moléculas individuais, enquanto ainda mantém as propriedades macroscópicas, como temperatura e pressão. Hawking e Bekenstein haviam mostrado nos anos 1970 que buracos negros têm entropia e que essa entropia é proporcional à área do horizonte de eventos, não ao volume. Isso era estranho e inesperado. Para a maioria dos sistemas, entropia é proporcional ao volume, porque conta os estados internos de todas as partículas contidas nesse volume. Mas para buracos negros, a entropia depende apenas da área superficial. É como se toda a informação sobre o que caiu no buraco negro estivesse de alguma forma codificada na superfície do horizonte de eventos, não no volume interior. Essa ideia levou ao chamado princípio holográfico, a noção radical de que talvez toda a informação em uma região tridimensional do espaço possa ser codificada em sua superfície bidimensional. A teoria das cordas conseguiu explicar de onde vem essa entropia para certos tipos idealizados de buracos negros. Ela mostrou que há, de fato, um número enorme de estados microscópicos correspondentes a um dado buraco negro macroscópico, e que contar esses estados dá exatamente a fórmula de Bekenstein-Hawking para a entropia. Foi uma confirmação impressionante de que a teoria das cordas estava no caminho certo, pelo menos para alguns aspectos da gravidade quântica. Mas a teoria das cordas também sugere que singularidades podem não ser realmente pontos de densidade infinita. Em vez disso, quando você chega perto de escalas de Planck, os efeitos quânticos das cordas se tornam importantes e suavizam a singularidade. O que pareceria ser um ponto de densidade infinita nas equações clássicas pode, na verdade, ser uma região pequena, mas finita, governada por dinâmica de cordas. Isso seria reconfortante se for verdade. Significaria que a física não realmente desaparece, nem mesmo no centro de um buraco negro ou no instante do Big Bang. Em vez disso, nossa descrição clássica simplesmente quebra e é substituída por uma descrição quântica mais fundamental. A singularidade seria uma ilusão, um artefato de usar a teoria errada no regime errado. Mas aqui está o problema. Ninguém sabe ao certo se isso é verdade. A teoria das cordas ainda não está completa o suficiente para fazer previsões definitivas sobre o que acontece nas singularidades de buracos negros reais. E mais fundamentalmente, não temos maneira de testar essas previsões mesmo que a teoria fosse completa. Estamos de volta ao problema da inobservabilidade. Há abordagens alternativas também. A gravidade quântica em loop, que mencionei anteriormente, propõe que o espaço-tempo é quantizado em pequenas unidades discretas, chamadas loops ou redes de spin. Nessa imagem, quando você chega em escalas de Planck, o espaço não é mais contínuo, mas feito de peças discretas, como pixels em uma tela. E, novamente, isso poderia suavizar singularidades, substituindo densidade infinita por densidade muito alta, mas finita. Outras abordagens, como a teoria das redes causais ou a triangulação dinâmica causal,
tentam construir o espaço-tempo a partir de princípios ainda mais fundamentais, tratando-o como algo que emerge de estruturas subjacentes mais básicas. Todas essas abordagens são matematicamente sofisticadas, conceitualmente fascinantes e frustrantemente difíceis de testar. Estamos em uma época estranha na física teórica, onde temos múltiplas ideias promissoras sobre como unificar a mecânica quântica e a gravidade, mas não temos clareza experimental para distinguir entre elas. É tentador ver isso como uma crise, e alguns físicos realmente falam nesses termos, preocupados que a física teórica tenha se tornado muito desconectada do experimento, muito especulativa, muito matemática. Há preocupações de que estamos construindo castelos conceituais elaborados que podem não ter nenhuma conexão com a realidade física, mas há outra maneira de ver a situação. Talvez estejamos simplesmente operando na fronteira do que pode ser conhecido empiricamente. Talvez tenhamos chegado ao ponto onde a física pura não pode avançar sem insights de outras áreas. Filosofia, matemática, até mesmo intuições quase artísticas sobre beleza e elegância nas teorias. E há precedentes para isso. A mecânica quântica foi em parte guiada por considerações de simetria e elegância matemática, antes de haver evidências experimentais completas. A relatividade geral foi construída em parte por princípios filosóficos sobre a natureza do espaço e tempo. Grandes avanços na física sempre envolveram mais do que apenas crunching de dados experimentais. Eles envolveram intuição, imaginação, disposição para questionar suposições fundamentais. Talvez estejamos em um desses momentos agora. Um momento onde precisamos de imaginação ousada, tanto quanto de experimentos cuidadosos. Onde as questões que estamos fazendo são tão fundamentais que as respostas podem vir de direções inesperadas. E talvez, apenas talvez, devêssemos aprender a ficar confortáveis com alguma ambiguidade, com a possibilidade de que algumas perguntas podem ter múltiplas respostas igualmente válidas, ou nenhuma resposta definitiva, com a ideia de que o universo pode ser mais estranho e mais sutil do que qualquer teoria única pode capturar. Porque no final, o que os buracos negros e as singularidades realmente nos ensinam não é apenas sobre física. Eles nos ensinam sobre a própria natureza do conhecimento, sobre a relação entre teoria e realidade, sobre o que significa compreender algo. Há uma distinção importante que vale a pena fazer aqui. Compreender matematicamente não é o mesmo que compreender intuitivamente. Podemos escrever equações que descrevem perfeitamente como o tempo desacelera perto de um buraco negro. Podemos calcular exatamente quanto. Podemos prever com precisão o que um relógio mostraria, mas nenhum de nós realmente sente isso nas entranhas. Nossas intuições, moldadas por milhões de anos de evolução em um mundo de gravidade fraca e velocidades baixas, simplesmente não têm os recursos para tornar isso visceralmente compreensível. E isso está bem. Isso talvez seja até libertador. Significa que a compreensão matemática é válida por si mesma, mesmo quando não podemos traduzi-la em imagens mentais confortáveis. Significa que o universo não é obrigado a fazer sentido para nossos cérebros de primatas. Ele apenas tem que ser consistente consigo mesmo. E até onde podemos dizer, é consistente. As equações da relatividade geral não contradizem a si mesmas. A mecânica quântica, por mais estranha que seja, é matematicamente coerente. O problema surge apenas quando tentamos juntar as duas, quando tentamos descrever situações onde ambas são importantes simultaneamente. E mesmo assim, não é que obtemos contradições lógicas, é que obtemos infinitos e ambiguidades, sinais de que precisamos de uma teoria mais profunda. Mas aqui está algo que vale refletir. Talvez esses infinitos não sejam bugs, mas características. Talvez eles sejam a maneira do universo nos dizer que há camadas mais profundas da realidade esperando para serem descobertas. Cada vez que a física encontrou infinitos no passado, a resolução veio de reconhecer estrutura mais profunda.
Quando os físicos clássicos encontraram infinitos ao tentar calcular o comportamento de átomos, a resolução foi a mecânica quântica, que revelou que energia vem em pacotes discretos. Quando os primeiros teóricos quânticos de campo encontraram infinitos em seus cálculos, a resolução foi a renormalização, uma técnica matemática sofisticada que revelou estrutura mais profunda na teoria. Talvez os infinitos que encontramos em singularidades sejam sinais de que há ainda outra camada a ser descoberta, outro nível de estrutura que ainda não percebemos. E se isso é verdade, então as regiões onde a física desaparece não são fracassos de compreensão, mas oportunidades. Elas marcam os lugares onde a próxima revolução está esperando. Elas são como as bordas dos mapas antigos, onde os cartógrafos escreviam "aqui há dragões". Não porque realmente havia dragões, mas porque era território inexplorado. E frequentemente, além dessas bordas, havia continentes inteiros esperando para serem descobertos. Mas há também a possibilidade mais radical, que talvez não haja mais camadas. Que talvez tenhamos que aceitar que algumas regiões do universo são genuinamente incompreensíveis para nós, não por limitações temporárias de nossa tecnologia ou inteligência, mas por restrições fundamentais na própria estrutura do conhecimento. Há um teorema matemático famoso, o Teorema da Incompletude de Gödel, que prova que qualquer sistema formal suficientemente complexo contém verdades que não podem ser provadas dentro desse sistema. Você tem que sair do sistema, adotar uma perspectiva mais ampla para ver essas verdades, e mesmo então, o novo sistema mais amplo terá suas próprias verdades improváveis. Talvez o universo físico tenha algo análogo. Talvez haja aspectos da realidade que são verdadeiros, mas fundamentalmente não demonstráveis, usando as ferramentas de observação e experimentação disponíveis para seres como nós, limitados ao nosso pedaço do espaço-tempo. Não porque somos burros, mas porque há limites estruturais ao que pode ser conhecido de dentro do sistema. Se isso é verdade, é ao mesmo tempo humilhante e estranhamente libertador. Humilhante porque significa que há limites permanentes ao nosso conhecimento. Libertador porque significa que sempre haverá mistério, sempre haverá algo além do horizonte, sempre haverá espaço para espanto. E o espanto, talvez, seja o ponto. Não é apenas sobre colecionar fatos e preencher lacunas no conhecimento. É sobre manter uma sensação de admiração pelo fato de que existimos em um universo tão vasto e estranho, tão cheio de estruturas em escalas que vão do submicroscópico ao cosmológico, tão matematicamente elegante em alguns lugares e tão desconcertante em outros. Os buracos negros incorporam esse espanto perfeitamente. Eles são objetos reais que podemos detectar e estudar. Sabemos onde estão. Sabemos suas massas e rotações. Vimos suas sombras projetadas contra o cosmos. Detectamos as ondas gravitacionais de suas fusões. Eles não são especulações teóricas vagas. Eles são parte do inventário confirmado do universo. E ainda assim, no coração de cada um deles há um mistério que pode nunca ser completamente resolvido. Uma região onde todas as nossas descrições falham, onde o próprio conceito de descrição pode deixar de fazer sentido. Eles são ao mesmo tempo completamente conhecidos e completamente misteriosos, familiares e alienígenas, descritos e indescritíveis. É como aqueles desenhos de ilusão de ótica que parecem duas coisas diferentes dependendo de como você olha para eles. Um pato e um coelho, uma taça e dois rostos. Buracos negros são simultaneamente objetos astrofísicos comuns e portais para o incompreensível, e ambas as perspectivas são válidas. Então, o que fazemos com isso? Como vivemos com essa ambiguidade, com esses limites do conhecimento? A resposta, eu acho, é continuar explorando com humildade e curiosidade. Continuar construindo teorias e fazendo observações, mas sem a expectativa arrogante de que eventualmente teremos todas as respostas.
Manter a mente aberta para a possibilidade de que o universo é mais rico e mais estranho do que qualquer framework conceitual único pode capturar. E há beleza nisso. Uma beleza diferente da elegância de uma equação, perfeitamente simétrica, ou da satisfação de uma predição experimental confirmada. É a beleza do mistério reconhecido, do desconhecido honestamente admitido. É a beleza de estar na fronteira entre o conhecido e o incognoscível, olhando para ambos os lados. Pense por um momento sobre sua própria experiência enquanto ouve isso. Você está em algum lugar no espaço, em um planeta orbitando uma estrela, que é uma entre centenas de bilhões em uma galáxia, que é uma entre centenas de bilhões. Provavelmente há um buraco negro no centro da sua galáxia, a milhares de anos-luz de distância, completamente invisível a olho nu, mas indubitavelmente lá, curvando o espaço ao seu redor, mantendo as estrelas em suas órbitas através de pura força gravitacional. E em todo o universo observável, há incontáveis outros buracos negros, alguns pequenos, formados do colapso de estrelas massivas, outros gigantescos, alimentados por bilhões de anos de consumo voraz de matéria. Cada um deles um lugar onde a física, como a conhecemos, se quebra, onde o universo guarda seus segredos mais profundos. Você nunca vai visitar um. Você nunca vai olhar através de um horizonte de eventos. Você nunca vai saber, da experiência direta, o que acontece em uma singularidade. E ainda assim, você agora sabe que eles existem. Você entende, pelo menos em contorno, por que eles existem. Você pode apreciar a estranheza deles, o desafio que representam para nosso entendimento. E isso, em si, é notável. Que macacos, sem pelos em um planeta rochoso possam deduzir a existência de objetos tão extremos, tão alienígenas à experiência cotidiana, que possamos escrever equações que descrevem sua formação e evolução, que possamos construir detectores sensíveis o suficiente para sentir as ondulações que eles criam no espaço-tempo quando colidem, que possamos coordenar telescópios ao redor do mundo para capturar a sombra de um. Somos criaturas pequenas com vidas curtas em um cosmos vasto e antigo. E ainda assim, conseguimos alcançar com nossas mentes lugares que nunca poderemos alcançar com nossos corpos. Conseguimos tocar, conceitualmente, os limites do compreensível e encontrar beleza e significado nessa exploração. Os buracos negros nos ensinam que há fronteiras, que nem tudo pode ser conhecido, que o universo mantém segredos que talvez nunca revele completamente. Mas eles também nos ensinam que vale a pena explorar até essas fronteiras, que há dignidade em mapear os limites do conhecimento, mesmo que não possamos cruzá-los. Que a jornada em direção à compreensão tem valor, mesmo que nunca cheguemos ao destino final. E talvez essa seja a lição mais profunda de todas. Que o conhecimento não é um território a ser conquistado e domado, mas um horizonte que recua à medida que nos aproximamos. Que cada resposta gera novas perguntas. Que cada mistério resolvido revela mistérios mais profundos além. Não é uma visão pessimista, é realista. E há um tipo estranho de otimismo nela também. Porque significa que nunca ficaremos sem perguntas. Nunca chegaremos ao fim da ciência, ao ponto onde tudo é conhecido e não há nada mais a descobrir. Sempre haverá uma próxima fronteira, um próximo mistério, uma próxima reviravolta estranha na história do universo. Os buracos negros são apenas um exemplo. Há outros mistérios profundos que a física moderna enfrenta. A natureza da matéria escura, que compõe a maior parte da massa no universo, mas nunca foi diretamente detectada. A natureza da energia, escura, que está acelerando a expansão do universo de maneiras que não entendemos completamente. O problema da medição na mecânica quântica, a questão de como e por que ondas de probabilidade colapsam em resultados definidos. E além da física, há mistérios em outras áreas. A natureza da consciência, as origens da vida, a questão de se estamos sozinhos no universo. Cada um desses é um tipo diferente de fronteira, um lugar diferente onde nosso conhecimento atual encontra seus limites. Mas os timônios
Buracos negros têm algo especial. Eles não são apenas coisas que ainda não entendemos. Eles são lugares onde nossas melhores teorias admitem explicitamente que param de funcionar, onde a física não apenas encontra um mistério não resolvido, mas um limite fundamental. É a diferença entre não saber a resposta ainda e saber que pode não haver resposta no sentido convencional. E confrontar isso requer um tipo diferente de coragem intelectual. Não a coragem de enfrentar o desconhecido com a confiança de que eventualmente será conhecido, mas a coragem de enfrentar o possivelmente incognoscível com equanimidade, de dizer: há coisas que talvez eu nunca entenda, sem desespero, sem resignação, mas com uma espécie de aceitação serena. É uma maturidade filosófica que nem sempre é fácil de alcançar. Nós humanos gostamos de certeza, gostamos de respostas, gostamos de sentir que entendemos. E a ciência moderna, com seus sucessos espetaculares em explicar tanto sobre o mundo, às vezes nos dá a impressão de que eventualmente tudo será explicado, que é apenas uma questão de tempo e esforço. Mas os buracos negros nos lembram que talvez não seja assim tão simples, que talvez o universo seja fundamentalmente mais rico e mais complexo do que qualquer mente finita pode completamente abarcar. E que isso está bem, que podemos viver com mistério, que podemos até abraçá-lo como parte essencial da experiência de estar vivo e consciente em um cosmos vasto e estranho. Enquanto você ouve isto, seja lá onde estiver, talvez com os olhos fechados, talvez olhando para a dila escuridão fora da janela, considere isso. Você é feito de átomos forjados no coração de estrelas. Carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, todos os elementos que compõem seu corpo foram criados por fusão nuclear em fornalhas estelares há bilhões de anos. E quando essas estrelas morreram, algumas explodiram, espalhando esses elementos pelo espaço, onde eventualmente se condensaram em novas estrelas, planetas e, eventualmente, em você. Você é literalmente feito de poeira estelar. E parte dessa poeira veio de estrelas que colapsaram em buracos negros. Você carrega em si traços de objetos que existiram antes de seu planeta se formar, que testemunharam eventos cósmicos de violência e beleza inimagináveis. E agora, bilhões de anos depois, você está aqui, consciente, pensando sobre esses mesmos objetos, tentando entendê-los, maravilhado com eles. É uma conexão profunda e poética entre você e o cosmos. Você não é um observador separado do universo. Você é o universo se observando, se conhecendo, se maravilhando consigo mesmo. E os buracos negros, esses lugares onde a física desaparece, fazem parte dessa história tanto quanto você. Eles não são aberrações ou falhas no design do universo. Eles são consequências naturais de como a gravidade funciona, de como o espaço e tempo respondem à presença de massa e energia. Eles são tão parte do cosmos quanto estrelas e planetas e você. A diferença é que eles representam os extremos, os lugares onde tudo é levado ao limite absoluto, onde a gravidade é tão intensa que nem a luz escapa, onde o espaço se curva tanto que dobra completamente sobre si mesmo, onde o tempo se comporta de maneiras que desafiam toda intuição, onde nossas teorias, tão bem-sucedidas em descrever o normal, encontram o extremo e admitem derrota. E há algo profundamente humano em continuar tentando entender, mesmo diante dessa derrota admitida. Em dizer, sim, minhas teorias quebram, aqui, mas vou continuar pensando sobre isso de qualquer forma. Vou continuar fazendo perguntas. Vou continuar procurando por vislumbres de compreensão mais profunda. Essa é a essência da curiosidade científica. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre fazer melhores perguntas. É sobre mapear cuidadosamente não apenas o que sabemos, mas os contornos do que não sabemos. É sobre ser honesto sobre incerteza enquanto ainda busca clareza. E nos últimos séculos, essa abordagem nos deu muito. Ela nos deu uma compreensão do cosmos que teria parecido impossível para nossos ancestrais. Sabemos a idade do universo com precisão de décimos de percentual. Sabemos do que as estrelas são feitas. Sabemos como os planetas se formam.
Sabemos que há centenas de bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Sabemos sobre quarks e leptons, sobre bósons e férmions, sobre campos quânticos permeando todo o espaço, e sabemos sobre buracos negros. Sabemos que eles existem. Sabemos onde procurar por eles. Sabemos como eles se formam e como evoluem. Sabemos que eles têm apenas 3 propriedades: massa, rotação e carga elétrica. Nada mais. Qualquer outra informação sobre o que caiu neles é perdida, escondida atrás do horizonte de eventos. É chamado de Teorema da Calvície. Buracos negros não têm cabelo, não têm características distintivas além dessas 3 propriedades. É uma simplicidade notável para objetos tão extremos. E é também uma perda de informação notável. Você poderia jogar uma enciclopédia completa em um buraco negro, e tudo que ficaria é um minúsculo aumento na massa do buraco negro. Toda a informação específica sobre quais palavras estavam nas páginas, qual era a ordem delas, tudo seria perdido, ou pelo menos escondido de maneira que não sabemos como recuperar. Isso ofende nossa sensação de ordem. Gostamos de pensar que informação é preservada, que o estado do universo agora contém, em princípio, toda a informação sobre seu passado. E se você fosse inteligente o suficiente e tivesse dados suficientes, poderia reconstruir qualquer momento histórico. Mas buracos negros parecem destruir essa possibilidade. Eles são trituradores de informação cósmicos. E se Hawking estava certo sobre a radiação, eventualmente eles evaporam, deixando apenas radiação térmica aleatória, que não contém traço da informação específica do que caiu. Ou talvez não. Talvez a informação esteja lá, codificada sutilmente na radiação Hawking de maneiras que ainda não entendemos. Talvez ela esteja armazenada no horizonte de eventos, na estrutura quântica da superfície. Talvez os buracos negros não destruam informação, apenas a escondem muito, muito bem. Essas questões ainda estão sendo debatidas, e provavelmente continuarão sendo debatidas por décadas, talvez séculos, porque tocar em aspectos tão fundamentais da realidade que não podemos simplesmente fazer um experimento para resolver. Temos que confiar em consistência teórica, elegância matemática, argumentos indiretos. É frustrante, mas também é fascinante. É ciência operando em seu modo mais puro, mais filosófico, não apenas medindo e catalogando, mas pensando profundamente sobre o significado do que observamos, sobre as implicações, sobre como as peças se encaixam. E através de tudo isso, os buracos negros permanecem lá, no cosmos, indiferentes às nossas tentativas de entendê-los. Eles não se importam se conseguimos resolver o paradoxo da informação. Eles não se importam se conseguimos desenvolver uma teoria da gravidade quântica. Eles simplesmente existem, curvando o espaço-tempo ao seu redor, capturando qualquer coisa que se aventure muito perto, lentamente evaporando através de radiação Hawking, ao longo de escalas de tempo que fazem a idade atual do universo parecer um piscar de olhos. E talvez haja uma lição final nisso também. E o universo não está aqui para nós. Ele não foi projetado para fazer sentido para nós. Ele simplesmente é. E nós, através de sorte evolutiva e curiosidade persistente, conseguimos desenvolver ferramentas mentais e matemáticas que nos permitem entender pedaços dele. Mas esses pedaços, por mais impressionantes que sejam, são apenas pedaços. O panorama completo pode estar para sempre além de nosso alcance. E isso está bem, mais que bem. É maravilhoso, porque significa que sempre haverá mais a explorar, mais a descobrir, mais a maravilhar. Significa que o universo é inesgotável em sua profundidade e complexidade. Significa que cada geração de cientistas terá suas próprias fronteiras para empurrar, seus próprios mistérios para confrontar. Os buracos negros, essas regiões onde a física desaparece, são um presente estranho e profundo. Eles nos mostram nossos limites. Mas ao fazer isso, eles também nos mostram quão longe chegamos. Eles nos lembram de onde começamos, olhando para o céu noturno com admiração e medo, sem ideia do que eram aquelas luzes tremeluzentes. E eles nos mostram onde estamos agora, capazes de detectar,
Ondulações no espaço-tempo de colisões acontecendo bilhões de anos-luz de distância, capazes de fotografar sombras de horizontes de eventos, capazes de escrever equações que descrevem a própria curvatura da realidade. Viemos tão longe, e ainda há tão longe para ir. E talvez nunca cheguemos. Talvez o horizonte sempre recue à medida que nos aproximamos. Mas a jornada, a busca em si, tem valor. Tem beleza, tem significado. Então onde isso nos deixa? Aqui, agora, neste momento. Você ouvindo estas palavras. Eu, tendo passado essa hora explorando com você os lugares mais estranhos do cosmos. E entre nós, uma compreensão compartilhada de que há mistérios profundos, que há limites ao conhecimento, que há regiões onde a física desaparece e talvez nunca possamos recuperá-la completamente. Mas também uma compreensão compartilhada de que isso não diminui o valor da busca, que perguntar é tão importante quanto responder, que admirar-se é tão valioso quanto compreender, que estar na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, olhando para ambos os lados com olhos abertos, é um dos privilégios mais profundos da consciência. Os buracos negros existem. As singularidades, pelo menos matematicamente, estão lá. E elas nos lembram que o universo é mais vasto e estranho do que qualquer framework pode capturar completamente, que há sempre mais além do horizonte. E o mistério é parte permanente da experiência de estar vivo. E talvez, no final, isso seja suficiente. Saber que não sabemos tudo. Saber que nunca saberemos tudo. E estar bem com isso. Estar até grato por isso. Porque um universo completamente compreendido seria um universo empobrecido. Um universo sem surpresas, sem maravilhas, sem espaço para o inesperado. Obrigado por viajar comigo através dessas ideias esta noite. Obrigado por estar disposto a contemplar o estranho e o incompreensível. Obrigado por manter sua curiosidade viva, sua admiração intacta, sua mente aberta para mistérios. Onde quer que você esteja, agora, seja você está ainda acordado absorvendo estas últimas palavras, ou já deslizando para o sono com esses pensamentos cósmicos flutuando em sua mente, espero que você carregue consigo um senso de conexão com o cosmos. Que você se lembre que você é feito de estrelas, que você é o universo se conhecendo, que há profundidade e beleza e mistério ao seu redor e dentro de você. E quando você olhar para o céu noturno, quando você ver aquelas luzes distantes, talvez agora você veja não apenas estrelas, mas também os invisíveis buracos negros entre elas. Os lugares onde a física desaparece, os horizontes além dos quais não podemos ver, os mistérios que podem nunca ser completamente resolvidos. E talvez você sorria, sabendo que em um universo tão vasto e estranho, ainda há espaço para o desconhecido, ainda há fronteiras, ainda há maravilhas esperando. Boa noite, durma bem, e que seus sonhos sejam tão vastos quanto o cosmos.